Olá, querido irmão! Olá, querida irmã! Paz do Senhor Jesus Cristo a você que de algum lugar do Brasil ou do mundo se junta-me agora nessa nossa grande sala de aula virtual para o estudo de mais uma das nossas lições de adultos desse primeiro trimestre do ano de 2026. Nas igrejas que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD, estamos estudando o seguinte tema geral nas classes de adultos: a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, e aqui está a capa desta bonita revista, comentada pelo pastor Douglas Batista. Que satisfação imensa é para mim dividir esta videoaula com você, assinante da nossa mentoria EBD Inteligente, que interage diariamente comigo em nosso grupo de mentoria no Telegram, onde subsídios bíblicos, teológicos e também didato-pedagógicos são compartilhados para ajudar você, pastor de igreja, superintendente, coordenador de EBD ou professor, se desenvolver com excelência na liderança e ensino da palavra de Deus em sua igreja local, bem como você que é aluno, afinal temos muitos alunos de EBD em nossa mentoria, se aprofundar no estudo bíblico para seu crescimento espiritual e desenvolvimento na obra do Senhor. Nosso lema é aprender mais para ensinar melhor. Gratidão a você que ainda não está em nossa mentoria, mas passa semanalmente aqui pelo nosso canal no YouTube para assistir nossas videoaulas, tomar nota de subsídios que julga relevante e compartilhar com seus alunos em sua igreja. Obrigado pela estima, o carinho de todos, vocês que têm orado a Deus pela minha vida e pela minha família. O contato para você assinar a nossa mentoria Vida Inteligente é esse que está passando aqui na taxa rolante no canto inferior de sua tela. Manda uma mensagem para a gente agora mesmo no WhatsApp ou Telegram e saiba mais. Vem estudar com a gente diariamente no Telegram, um ambiente virtual de muita interação e edificação espiritual. Ao final dessa aula, vai lá no Instagram e Facebook, procura por Tiago Rosas Oficial, EBD Inteligente, e segue a gente nessas outras redes para que você tenha um volume maior de conteúdo, informação que vai abençoar a sua vida, edificar seu ministério e redundar em muitos frutos para a glória de Deus. Vem comigo então para o estudo da quinta lição. Olha como o tempo passa, hein, irmãos? Estávamos, bem dizer, ontem inaugurando um novo trimestre, entrando em um novo ano letivo, e já chegamos na lição de número 5, intitulada O Deus Filho. Depois de termos passado pela primeira lição, que foi um apanhado geral, vamos dizer assim, uma visão panorâmica do que estaríamos a estudar nesses 3 primeiros meses do ano, apresentamos ali alguns conceitos relacionados à Trindade, tivemos 3 lições em seguida, nas quais estudamos de forma específica, ainda que não exclusiva, sobre a pessoa de Deus Pai. Lição 2, 3 e 4 foram lições, né, um bloco de lições que se dedicou a trabalhar sobre a pessoa de Deus Pai, ainda que, como eu disse aqui repetidas vezes, não dá para falar exclusivamente de uma das pessoas da Trindade sem mencionar as outras ou a relação desta com as outras pessoas da Trindade. Por isso, quando abordávamos especificamente o Pai, falamos também do Filho e do Espírito Santo. Assim será também a partir de hoje, neste bloco de lições que teremos agora sobre o Deus Filho. Continuaremos aqui ali estabelecendo pontos com o Deus Pai e com o Espírito Santo. Da mesma forma, quando no último bloco de lições do trimestre formos falar sobre o Espírito Santo, também iremos estabelecer conexões com tudo que já estudamos até aqui e o que teremos ainda pela frente. Mas de forma específica, vamos falar sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus, assim como o Pai. Na minha introdução para esta quinta lição, que eu acredito você está com ela aí em mãos, eu digo: nesta quinta lição estudaremos especificamente sobre a divindade do Filho. Então essa é uma lição para reafirmar nosso compromisso com a doutrina trinitária do Deus que é um só, mas que existe eternamente em três pessoas distintas. Já mostramos a pessoa do Pai, agora mostraremos a pessoa do Filho, não como uma criatura do Pai, não como um Deus menor, um Deus com D minúsculo, não. Deus com D maiúsculo, em sua essência, em seus atributos, igual ao Pai. Perceberemos também a centralidade do Filho na obra da redenção e a sua centralidade em nossa fé também, né? Especialmente nós pentecostais, a nossa fé pentecostal ela é declarada de forma resumida naquele chamado evangelho quadrilátero, ou evangelho quadrangular, se assim você preferir. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus breve voltará. Não iremos abordar esses assuntos nessa lição de hoje, não. Eu apenas estou dizendo para você que a nossa fé, ela tem na pessoa do Filho, isto é, em Jesus Cristo, a sua centralidade. E sim, disso nós falaremos hoje, com base em um contexto bíblico selecionado pelo comentarista para explorarmos esse assunto. Ficará então mais uma vez confirmado pelas Escrituras que Jesus é Deus. Nossos argumentos, os quais iremos aqui desenvolver, não são baseados em filosofias, axiologias, ideologias ou teologia especulativa. Não, nós vamos mostrar na Bíblia, nas Escrituras. Ó, sola Scriptura, um dos 5 somente da Reforma Protestante. Somente as Escrituras como regra de fé para a Igreja de Deus. Então, com base na Bíblia, nós poderemos até, você professor, professora, poderá também levar aí declaração de fé das Assembleias de Deus, os antigos credos da igreja, o credo de Atanásio, o credo de Nicéia, credo de Calcedônia e por aí vai. Mas todos esses credos, catecismos, confissões, declarações, documentos oficiais da igreja só têm valor, como dizia Jacó Armínio lá no início do século XVII,
quando reproduzem com fidelidade o ensino da palavra de Deus. Então nós vamos nos voltar para a palavra de Deus, a fonte da verdade, né? Como diz Jesus, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos nos voltar para a Bíblia Sagrada para demonstrar com provas textuais nas Escrituras que Jesus é Deus igual ao Pai, de quem estudamos nas 3 lições passadas. Jesus traz em si os mesmos atributos divinos. Não iremos explorar todos, e quem é que pode explorar todos os atributos de Deus, hein, irmãos? Mas alguns atributos, aqueles que nós chamamos de incomunicáveis ou não compartilháveis, que são exclusivos da divindade, nós vamos percebê-los, identificá-los em Jesus, de modo a reforçar o nosso argumento teológico em favor de sua divindade. Vem comigo mergulhar fundo nessa lição, papel e caneta em mãos, para você extrair os subsídios que julgar interessante. Lembrando que em nosso grupo de mentoria no Telegram, esse arquivo de slides que projeto aqui na tela é disponibilizado para os nossos mentorados. Se você ainda não é, vem, e aí você não vai precisar ficar dando print aí na tela, hein, obreiro? Eu não tô te vendo não, mas Deus tá te vendo, viu, obreiro? Você é do outro lado, e tome print nas nossas telas. Rapaz, larga a mão de ser suvina, muquirana, pão duro, por R$50. Por R$50 você já pode entrar em nossa mentoria no Telegram, assinando o Astral, estudar 3 meses corrido comigo e ter acesso a esses arquivos de slides em formato PDF para você ter aí como um roteiro de aula, um subsídio para usar em seu celular, o tablet, enquanto expõe a aula para os seus alunos, ou mesmo para fazer a projeção. Não há proibição aos nossos mentorados de usar esses arquivos de slides em projeção na sala de aula, tá bom? Nós apenas pedimos que não haja compartilhamento desse arquivo nas redes sociais, porque afinal de contas ele é um material produzido, exposto aqui na tela, com meu rosto aí em cima, como vocês podem ver, mas o arquivo em PDF ele é disponível para os que fazem aquisição da mentoria ou aquisição avulsa desses arquivos, tá bom? Vamos lá, primeiro tópico, a divindade do Filho. Ponto 1, a concepção virginal de Jesus. O que é essa expressão, né? Que não é uma expressão nova, inédita. A gente está acostumado com ela, porque de quando em quando estamos estudando Cristologia, isso é a doutrina de Cristo, como já fizemos no ano passado, nós fazemos menção da concepção virginal. Isso é, Jesus que foi concebido de uma virgem, não por relação sexual, relação matrimonial, um homem e uma mulher. Não. Jesus foi concebido, foi gerado em seu corpo humano. Não que ele passou a existir, ele não passou a existir ali. O Filho de Deus já existia, né? Ele próprio orou lá em João 17, Pai, dá-me a glória que eu tinha junto a ti antes que o mundo existisse, né? João abre o seu evangelho, nós vamos ver isso mais adiante, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Paulo também, né, argumenta na carta aos Colossenses que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Então, não se pode admitir a ideia de que o Filho de Deus tenha passado a existir a partir da concepção no ventre de Maria. Muito menos se pode admitir que Jesus foi um homem comum, fruto do casamento de José com Maria, e que em algum momento ele recebeu uma unção do Espírito Santo e atributos de Deus para representá-lo na terra. Essas são heresias que nós rechaçamos, nós rejeitamos perentoriamente. O Filho de Deus, nós vamos ver mais adiante, ele é eterno, ele existe por toda a eternidade, mas em sua forma humana, agora, unindo a natureza divina com a natureza humana, é ali na concepção. E aí eu digo que a concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria se deu por vontade do Pai. Afinal de contas, não foi o Pai que enviou o Filho, conforme estudamos na lição de número 3. O Pai enviou o Filho. Então foi por vontade do Pai que o Filho veio, que o Filho encarnou, que o Filho nasceu. E pelo poder do Espírito Santo, quando Maria perguntou a Gabriel, o anjo, que ela seria mãe do Salvador encarnado, humanizado. Como poderá ser isso se só uma virgem? Questionou com muita humildade a jovem lá de Nazaré, a nossa querida irmã Maria. Pelo que Gabriel lhe respondeu: o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo, a virtude dele, virá sobre ti, pelo que em ti será gerado, será chamado santo. Então, nós vemos a trindade, né? Uma nota que o comentarista traz aí nesse primeiro ponto da lição. A trindade envolvida na concepção. O próprio Jesus, segunda pessoa da trindade, está ali sendo gerado. A vontade do Pai e o seu poder através do Espírito Santo que desce, que vem poderosamente sobre Maria para operar em seu ventre um milagre, e não apenas a concepção é obra do Espírito Santo, né? Acreditamos piamente que todo o processo de gestação e a maternidade de Maria, mesmo depois que Jesus nasceu, o Espírito Santo esteve sobre ela, capacitando-a, ajudando-a, porque não era brincadeira, não. Imagina os olhares atravessados que essa mulher teve que enfrentar. Imagina você como foi difícil para Maria zelar, cuidar, não de uma criança qualquer, não de uma criança comum, ela que depois, né, se torna mãe de muitos outros filhos e filhas, irmãos de Jesus, este sim, fruto de relação entre Maria e José, mas o primeiro filho não, o primeiro filho é uma obra direta do Espírito Santo dentro dela.
Imagine você os desafios que esta menina, certamente de pouca idade, naquela época as moças casavam muito cedo, o fato dela ser virgem sinaliza também que ela era ainda adolescente, talvez no final da adolescência, uma menina pobre, porque vem lá de um vilarejo esquecido, desprezado, na região norte de Israel, na região da Galileia. Então, vamos dizer assim, tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para dar errado, se não fosse este grande, que não é um pequeno, é um grande detalhe, a vontade do Pai e o poder do Espírito Santo sobre ela. Então eu creio piamente que tanto a geração, a concepção de Jesus de ventre de Maria foi uma obra do Espírito Santo, como todo o processo gestacional, a saúde de Maria, ela sendo livrada de morte, de perseguição, mesmo depois que Jesus nasce, né, a fúria de Herodes, a gente vê ali o Espírito Santo conduzindo tudo, guardando tudo, sustentando tudo, né? Na Bíblia Sagrada o Espírito Santo tem muito disso, de ser o sustentador da obra de Deus, aquele que garante a execução da obra de Deus. E aí eu acrescento ainda que porque veja bem, essa lição 5 é sobre Deus Filho. Aqui acabamos de mencionar a trindade envolvida na concepção de Jesus. O próprio Filho sendo concebido, a vontade do Pai se manifestando, o poder do Espírito Santo atuando ali. Mas é interessante também, em acréscimo a essa coisa do Deus Filho em sua concepção, lembrarmos que ele, conforme a antiga profecia de Isaías, seria chamado Emanuel. É claro que esse não seria o nome dele oficializado em cartório, nem também o nome declarado pelos discípulos ou pela igreja, até porque em nenhuma das páginas do Novo Testamento, a não ser neste momento, da anunciação do Filho de Deus, em Mateus 23, ele é chamado de Emanuel. Fora esse versículo, não vemos nenhum outro contexto em que Jesus tenha sido chamado de Emanuel. E nem precisava também, porque não era essa a ideia. A profecia não queria dizer isso. Quando diz que ele será chamado Emanuel, atentemos para o que Emanuel significa. E Mateus teve o cuidado de registrar Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, eu acho isso aqui importantíssimo de você, professor, professora, trazer aos seus esse final de semana. Porque Emanuel, que está mais para um título do que para um nome propriamente de Jesus, alude para a sua natureza divina. Alude para quem ele é, o testifica de quem ele é. Deus conosco. Ele não é apenas alguém que está representando Deus, como alguns poderiam argumentar. Não, ele é um profeta, ele representa Deus, ele é um homem que foi ungido por Deus, como Elias levava um nome que significa Yahvé Deus, como outros tantos personagens cujo nome carregava o nome de Deus, também Jesus, o Emanuel. Não, não é o caso aqui. No caso de Jesus, Filho de Deus, o título Emanuel não apenas alude a Deus a quem ele representa, alude a Deus que ele é. Deus conosco, Deus por nós, Deus em nosso favor. Esse Deus que é transcendente, que está acima de sua criação, mas que também é imanente, está perto e junto da sua criação. E como vamos ver mais adiante, Jesus é a mais suprema revelação de Deus, pois ele é o próprio Deus encarnado entre nós, como diz o apóstolo João, ele armou a sua tenda, ele tabernaculou, ou como costuma dizer nossas traduções em português, ele habitou entre nós. Então ele é o próprio Deus intervindo na história, assumindo forma humana para se relacionar com os homens e operar em nosso favor a maravilhosa obra da redenção. Então, Emanuel confirma que aquele menino é o próprio Deus, vindo ao mundo em nosso favor. O que, aliás, Isaías também confirma, porque ele fala do Emanuel no capítulo 7 do seu livro, mas no capítulo 9, versículo 6, aí vem uma nova profecia. Como agora outros nomes que também se atribuem ao Filho de Deus, que não seriam nomes registrados em cartório, como Emanuel também não, mas que aludem à identidade. Esses nomes ou títulos tratam da identidade, da natureza, da essência do ser do Filho de Deus. 9,6 de Isaías diz que ele será chamado o quê? Maravilhoso conselheiro, um mestre por excelência. E ele disse aos seus discípulos, vocês me chamam de mestre e senhor e dizem bem porque eu sou. Então ele é um maravilhoso conselheiro. Ele não apenas representa o Pai, que é maravilhoso conselheiro. Ele, o próprio Jesus, é maravilhoso conselheiro. Suas palavras são maravilhosas. Seus ensinos são maravilhosos, impactantes e transformadores. De tal modo que ele disse, olha, ouviste do que foi dito na lei, ouviste o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Para você ver que ele tem autoridade na fala. Ele fala de si mesmo, de suas próprias palavras. As palavras dele são palavras de vida. Daí aqueles que foram prender Jesus a mando dos líderes religiosos voltarem de mãos abanando e dizendo, ninguém jamais falou como este homem. Por quê? Porque ele é maravilhoso conselheiro. Depois se diz que ele será chamado o quê? Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Olha aí, isso vai servir para argumentarmos em favor do atributo da eternidade pertencente ao Filho. Embora ele seja filho de Deus, da eternidade ele é pai. Isso é interessante, né? Do pai, ele é filho. Mas da eternidade, ele é pai. Por quê? Porque a eternidade veio a existir
pelo poder do Deus triuno. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são pais da eternidade. Né? São pais sobre a eternidade, porque tem a ver com o Criador, tem a ver com aquele que traz a existência. E como argumenta João no capítulo 1 e novamente Paulo na carta aos Colossenses, todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. João chega a dizer assim, sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso ele é pai da eternidade. Não só pai do cosmos, do mundo, do tempo em que habitamos, ele é pai da eternidade. De modo que tudo que se possa pensar no céu, na esfera espiritual, celestial, veio a existir também por obra dele. Filho de Deus, pai da eternidade. Deus forte, olha aí agora. Deus forte. Isaías 9,6 deixa muito claro que o Filho que nos foi dado por Deus é também Deus forte. Daí nós vamos ter um salmo na Bíblia Sagrada onde Deus o Pai vai falar para Deus o Filho, glorificando, exaltando. O autor da carta aos Hebreus traz esse salmo lá no primeiro capítulo do seu livro, capítulo que eu recomendo demais a vocês a leitura. Mais adiante desses slides, eu vou dizer que João, o Evangelho de João e o autor da carta aos Hebreus são autores, né? O apóstolo João, o autor da carta aos Hebreus e os seus respectivos livros são os que mais desenvolvem esse assunto da divindade do Filho. Pois bem, ele é Deus forte. E ele é o quê? Príncipe da paz, embaixador da paz, senhor da paz, aquele que traz a paz, aquele que promove a paz, aquele que dá a paz. E é tão sério isso que Jesus pôde dizer, deixo-vos a minha paz. Olha aí. Para ele dizer, deixo-vos a minha paz eu vos dou, ele chama a paz de minha. Eu não posso chamar a paz de minha paz. Os apóstolos não podem chamar a paz de minha paz. Mas Jesus pode. Por que Jesus pode? Sem com isso cometer um ato de petulância, de arrogância, de soberba. Por quê? Porque de fato ele é o príncipe da paz. Então, a concepção de Jesus nos traz já, só nesse ponto, só nesse tema, uma riqueza muito grande para estudarmos sobre a identidade divina do Filho de Deus. Mas como eu não posso me alongar só nesse ponto, eu avanço para o ponto 2, que é a deidade absoluta do Filho. Quando falamos de deidade ou divindade, estamos falando da mesma coisa, tá, professores? Ou seja, o Filho é absolutamente divino, ele é Deus. Ele não é meio Deus, ele não parece Deus, ele não é um Deus menor. Não podemos falar de Jesus com D escrito com inicial minúscula. Não, ele é Deus pleno, absoluto, verdadeiro Deus, conforme os antigos credos regem. Verdadeiro Deus. Não é um aparente Deus. Não é alguém que foi promovido ao status de Deus. Se ele foi promovido ao status de Deus, então ele é Deus. Porque Deus é absoluto. Deus não pode ser promovido por ninguém. Deus não pode ser erguido a esta posição por ninguém. Se ele é Deus, ele só pode ser Deus em absoluto. E aí eu digo, ó, que o Filho é Deus em igualdade com o Pai, e isto a Bíblia o diz claramente. Há tantos textos aqui que nós poderíamos explorar, mas eu penso que esses 4 que eu ponho aí na tela são suficientes para a gente começar. Para a gente começar. Dentre esses outros que eu também já trouxe no primeiro slide, no primeiro ponto, né? Mas olha só, se não é suficiente para defendermos a divindade de Jesus com clareza indubitável. João 1:1. João já abre o seu evangelho simplesmente assim. Ele não deixou para argumentar no meio, sabe? Aquela coisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele não deixou para abordar a divindade do Filho no desenvolvimento do seu livro. Ele faz isso também no desenvolvimento. Mas já na introdução, na verdade, já na abertura, o primeiro versículo, João já começa dizendo, no princípio era o verbo. E o verbo estava ao lado de Deus. Mas o verbo não estava só no princípio com Deus. João diz, e o verbo era Deus. Então, lá no princípio de tudo, quer você entenda isso no princípio da criação, quer você entenda no princípio eterno antes da criação, e aí os comentaristas, né, desenvolvem esse assunto, mas para mim tanto faz. Qualquer que seja o princípio que você tenha aqui em mente, alude ao princípio anterior à existência do mundo, do universo, do cosmos. Jesus já estava lá, com Deus. E para que alguém não diga assim, tudo bem, mas os anjos também estavam lá com Deus, né? Jó até diz que os anjos cantavam, rejubilavam, né? Faziam lá um fundo musical bonito enquanto Deus lançava os fundamentos da terra. Jesus também podia estar lá, isso não significa que ele é eterno. Aí João vai e emenda. E o verbo era Deus. O verbo era Deus. A mesma palavrinha que se usa com Deus para falar Jesus com o Pai é a palavra que se diz era Deus. É a mesma palavra, o mesmo teos está num momento e noutro, aplicado ao Pai e aplicado ao Filho, o que deixa-nos muito claro que na teologia joanina, e eu tenho defendido isso, que João é, entre todos os autores do Novo Testamento, o que mais se esmera nesse assunto, o que mais defende esse assunto da divindade do Filho, não sem razão, é assim que ele já abre o seu evangelho.
anunciando, declarando a divindade do Filho. Nesse mesmo Evangelho de João, pós-ressurreição, nós temos Tomé diante de Jesus, reconhecendo agora como Cristo ressurreto e declarando: Senhor meu e Deus meu. Daí eu trouxe essa imagem para vocês. Senhor meu e Deus meu. E para quem, de repente, irmãos, aí fica incomodado, né, com imagens que eu trago aí, com ilustrações de Jesus. Eu sei que tem alguns irmãos que têm dificuldade ainda. Isso não é idolatria, isso não é coisa de católico. Essas imagens de Jesus, e pode isso, a Bíblia diz não farás nenhuma imagem de Deus. Lembremos-nos que Jesus tem a sua eternidade enquanto Deus em espírito, mas ele tem a sua face humana. Jesus se humanizou, Jesus tem rosto humano. Então, desde que a gente não crie nenhuma ilustração, nem use nenhuma ilustração para a veneração do Filho de Deus, penso eu que não comete nenhum erro, nenhuma transgressão aqueles que fazem ilustrações. Nenhuma delas é perfeita, nenhuma delas é exata, porque não temos nenhuma fotografia, nenhuma pintura original de Jesus. São tentativas de ilustrar, né, o Filho de Deus. Claro, algumas vão mostrar Jesus um pouco mais com traços judeus, ocidentais, orientais, outros vão ilustrá-lo com traços mais ocidentais, mais americanizados, vamos dizer assim. Mas, por favor, você ignore isso, professor. Né? Não fique se enganchando com essas coisas miúdas, não, pelo amor de Deus. Né? São imagens, como se diz, meramente ilustrativas. Mas não comete pecado, uma vez que não são imagens feitas para veneração, para culto, para adoração. São imagens feitas para ilustrar o Deus Filho que tem rosto humano, tem face humana, é semelhante a nós. Tá bom, meus irmãos? Dito isso, eu prossigo aí para o texto de Romanos 9,5, onde Paulo faz menção de Cristo como sendo Deus bendito para sempre. Pode conferir na sua Bíblia. Eu pedi para você me acompanhar com sua Bíblia e revista em mãos. Leia aí Romanos 9,5 na sua Bíblia, qualquer que seja a versão que você tenha. Você vai ver aí que Cristo é mencionado como Deus bendito para sempre. E em Colossenses 2,9, também Paulo diz que nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude. Daí o título apropriado desse ponto, né, irmãos? A deidade é absoluta. Paulo diz que toda a plenitude da divindade habita em Jesus. Parece até redundância, porque Paulo poderia apenas dizer assim: habita toda a divindade. Ou então habita a plenitude da divindade. Mas ele diz: habita toda a plenitude. Paulo tem disso, né, irmãos? Esses elementos de redundância para enfatizar são recursos retóricos de Paulo para insistir numa ideia, numa verdade, numa doutrina que ele quer transmitir. Não é diferente aqui. Ao dizer toda a plenitude, é uma redundância proposital para insistir que o Filho de Deus é absolutamente divino como o Pai. Plenitude significa algo que é cheio, algo que é completo. Toda traz essa mesma ideia. Então, é como se Paulo estivesse dizendo, em outros termos, em Cristo, a divindade é completa. A divindade é absoluta. Não falta nada. Por isso, cremos peremptoriamente que o Filho de Deus é Deus igual ao Pai. E aí, para que não deixe dúvidas, eu trago esse slide adicional onde comento: Jesus não pode ser mera criatura de Deus, como propõem os arianos, né? Ário foi derrotado ainda no IV século. Grandes apologistas, grandes defensores da fé cristã, entre eles Atanásio, Agostinho de Hipona e outros que desenvolveram o assunto da Trindade nos primeiros séculos da era cristã, além dos concílios, né, que foram grandes reuniões com líderes da igreja em todo o mundo nos primeiros séculos, já refutou e já derrotou o arianismo. Mas o arianismo continua com seus tentáculos aí pelo mundo, né? E não são só as testemunhas de Jeová, não. Eu soube esses dias que tem até pastor presidente de igreja que não crê na Trindade. Tratando Jesus, portanto, como uma criatura de Deus, que passou a existir em algum recorte, em algum momento na eternidade, e recebeu do Pai uma posição exaltada, mas nunca pôde ser, nem jamais será considerado Deus igual ao Pai. Então, vejam vocês como é importante a escola bíblica dominical insistir nessa matéria, nesse assunto, para refutar os contradizentes e convencer pelo ensino reto da palavra de Deus, como Paulo muito bem disse a Tito, na carta a Tito, primeiro capítulo, versículo 9, se não me falha a memória. Pois bem, Jesus não pode ser mera criatura de Deus, pois ele é honrado e adorado assim como o Pai. Em João 5:23, Jesus mesmo diz que o Filho deve ser honrado assim como o Pai. Irmão, isso aqui não é brincadeira, não. Jesus dizer isso, ele tem que estar em pé de igualdade com o Pai.
Mas olha o que diz Apocalipse capítulo 5, versículo 13. E esse texto eu faço questão de ler aqui com vocês na versão NVT, nova versão transformadora. Apocalipse 5, 13. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem. Isso aqui é um coro universal. Um coro universal. Reunindo coristas do céu, da terra e do mar. O que é que eles cantavam? Preste atenção no hino. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono, aqui é uma referência a Deus o Pai, e ao Cordeiro, que aponta para Jesus Cristo, no dizer de João Batista, registrado pelo apóstolo João, também no primeiro capítulo do seu evangelho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para todo sempre. Observem, pois eu irei ler de novo. O que eu estou argumentando aqui é que Jesus é Deus igual ao Pai, recebendo, portanto, a mesma glória que se dá ao Pai, a mesma honra que se dá ao Pai, o mesmo louvor que se dá ao Pai. Isso aqui não se faz a meros mortais. Não se faz também aos anjos. Aliás, no livro de Apocalipse mesmo. João se dobrou diante de um anjo e o anjo disse, ponte de pé. Sou teu conservo, adora a Deus. Então nem homens nem anjos podem receber esse louvor que aqui está. Nenhuma criatura. As criaturas não recebem louvor. As criaturas louvam. As criaturas não recebem glória e adoração. As criaturas adoram aquele que é digno, a saber, o nosso Deus. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre. Portanto, Jesus não pode ser uma criatura. Ele é Criador, ele é Senhor, ele é Deus exaltado. Ele também não pode ser um Deus menor, como propõem os arianos. Não, ele tem atributos. Né? Eu vi um podcast essa semana e um teólogo dizendo ele não é Deus, mas tem atributos de divindade. Como é que é isso, meu irmão? Me explique isso. É um Deus menor? É um meio homem, meio Deus, como ensinavam os gregos? É alguém que está aí para ser promovido a Deus? O que Jesus é, afinal de contas? Ele não pode ser um Deus menor, porque isso seria idolatria, o que é claramente condenado pelo próprio Deus. Ora, em Êxodo 20, versículo 3, o próprio Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Quem quer que receba Jesus como um Deus menor, e aí não é o ensino trinitário, porque a trindade não é isso, a trindade não é três deuses. A trindade é o único Deus em três pessoas, conforme está aí no título da nossa revista para esse trimestre. Você pode conferir outra vez na capa, o que já estudamos na primeira lição também, quando definimos trindade. Nós não cremos em três deuses concorrentes, que disputam, que medem forças, que têm governo diferente. Não é Zeus no céu, não é Poseidon no mar, não é Atenas, deus da terra e da guerra, não é Hades, deus do submundo, deus do mundo dos mortos. Não, nós não cremos nisso. Nesses deuses concorrentes, como se o poder tivesse sido distribuído de forma regional. Isso é triteísmo, não é trindade. Não é assim que nós queremos, não é assim que a Bíblia revela. O que a Bíblia revela é um único Deus. Não pode haver um Deus maior nem um Deus menor. É um único Deus. Portanto, Jesus não está diante do Pai como um Deus menor, pois se estivesse, isso seria idolatria. Se o próprio Pai tivesse feito o Filho um Deus menor, o próprio Pai estaria se contradizendo, proibindo-nos de idolatrar quando ele próprio promoveu um ídolo, quando ele próprio promoveu alguém a um posto em que essa pessoa vai receber honra, louvor, glória e poder, conforme o Novo Testamento muito bem o declara, e aliás não só o Novo. Para alguém não dizer, isso é problema dos cristãos, nós judeus não temos esse problema. Tem sim, amigão. Porque nas escrituras veterotestamentárias já estava também declarado que o filho do homem, lá de Daniel, ou você não leu, deu uma de João sem braço? Não, judeu, de meia tigela, com todo respeito. Pode chamar alguém de judeu de meia tigela com muito respeito? Não. Porque o cara quer dar uma de judeu, de hebraísta, porque eu sou judeu, porque eu estudei na Universidade de Jerusalém, porque eu conheço a Torá, porque eu conheço a Tanakh, porque eu falo hebraico. Ô, amigão, você não leu não, Daniel? Está lá nas escrituras canônicas do Antigo Testamento. O filho do homem diante do ancião de dias, recebendo dele o poder, a autoridade e o governo universal. Quem é esse, meu amigo? Diga aí para mim. Quem é esse? Diga para mim. Porque se ele é um mero homem, então Deus está promovendo idolatria, repartindo a glória que é dele com o mero mortal, quando ele próprio, Deus, disse repetidas vezes que não daria sua glória a ninguém. Ou você se esqueceu do que diz Isaías? Se o ancião de dias de Daniel reparte a sua glória com o filho do homem, que aparece diante dele, cuja identidade ainda não foi revelada no Novo Testamento, sim, diga-se de passagem, filho do homem é o título preferido usado por Jesus para falar dele mesmo. Filho do homem, remetendo à revelação de Daniel. Se não for Jesus, quem é? Se for um mero mortal, um mero homem, um Messias humano, como é que pode Deus dividir com ele a sua glória e fazê-lo rei
em absoluto sobre tudo e todos, não apenas sobre a nação de Israel, sem que com isso cometa idolatria. Amigo, só é possível admitirmos que o Filho do Homem merece honra, glória e louvor, reino eterno, conforme Daniel capítulo 2 e Daniel também capítulo 9 nos diz, se admitirmos que ele é da mesma natureza do ancião de dias, que era o Pai ali representado, que no livro do Apocalipse é aquele que está sentado no trono, recebendo louvor, assim como o Cordeiro recebe o mesmo louvor. Aliás, foi Jesus quem disse, e repito, para que honrem ao Filho como honram ao Pai. Portanto, Jesus nem pode ser uma criatura do Pai, nem pode ser um Deus menor que o Pai. Se ele recebe a honra que é dada ao Pai, se ele recebe a glória que é dada ao Pai, se ele recebe o louvor que é dado ao Pai, e ainda assim a Bíblia o distingue do Pai, para que ninguém caia também no unicismo, que é aquela outra heresia que diz, não, Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Jesus, o Pai e o Espírito Santo é a mesma pessoa com 3 identidades diferentes. É outra heresia. Para que não se caia nisso, a Bíblia distingue muito bem. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia distingue o ancião de dias do Filho do Homem. O Filho do Pai. O que está sentado no trono do Cordeiro são distinguidos, porque são duas pessoas, o Pai e o Filho, mas os dois recebem a mesma honra, o mesmo louvor, a mesma adoração, a mesma glória. Por que seria assim, senão pelo simples fato de ambos serem Deus, não deuses, mas Deus, pois a divindade é uma só. Resta-nos assim reconhecer a plena divindade do Filho, em perfeita unidade com o Pai e fim de conversa. Pronto. A lição podia acabar aqui, eu já me dava por satisfeito. Eu já me dava por satisfeito se a lição terminasse aqui. Já ficou claro como a luz do sol, meio-dia sem nuvens, que Jesus é Deus. Mas não acabou, não. Estamos indo ainda para o terceiro ponto do primeiro tópico, os atributos divinos de Jesus. Além dos nomes ou títulos de Jesus, que apontam para a sua divindade, o próprio nome Jesus. O próprio nome Jesus aponta para a divindade, pois o nome Jesus, Jesus em grego, e Yeshua em hebraico, ou Yehoshua, que é uma outra forma também, né? Para o português se translitera Josué. Josué e Jesus têm o mesmo significado, têm a mesma raiz na língua hebraica. Esse nome também aponta para a sua divindade, pois significa Yahvé salva ou Yahvé salvação. E isso não fala apenas do que Deus o Pai realiza através dele, Jesus. Fala de quem ele próprio, Jesus, é, o Salvador. Aliás, é um dos títulos mais frequentes no Novo Testamento para Jesus, Salvador. Se ele é o Salvador, não apenas fala do Salvador, não apenas aponta para o Pai Salvador. Se ele próprio, Jesus, é Salvador, então o significado de seu nome não aponta apenas para o que ele representa, mas para o que ele de fato é. Yahvé salva. Yahvé é salvação. Aliás, eu já disse aqui em aulas passadas que Yahvé é aquele nome, né, que nós pronunciamos a partir do tetragrama hebraico. E eu disse para vocês que esse tetragrama, o nome Yahvé, Javé, Jeová ou Jeová, aí os estudiosos divergem sobre qual seria a pronúncia ou uma transliteração mais aproximada em nossa língua. Yahvé continua tendo preferência entre os teólogos, até onde tenho podido perceber. O fato é que esse nome é o nome não apenas do Pai, mas é o nome do Deus triuno. Yahvé é nome do Pai, é nome do Filho, é nome do Espírito Santo. Além desses nomes, bem como das declarações objetivas que os apóstolos fizeram sobre a divindade do Filho, o que vimos no ponto anterior, vemos ainda atributos, isto é, qualidades próprias do caráter de Deus manifestos em Jesus, confirmando novamente, reafirmando, enfatizando a sua absoluta divindade. Por exemplo, destacamos aqui eternidade, imutabilidade, onipotência e onipresença. Eternidade, João 8,58, já fizemos menção desse texto em aulas passadas. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha aí, eu sou. Inclusive, é o mesmo nome que Deus usa na revelação a Moisés na sarça ardente. Eu sou. Diga aos israelitas, o eu sou me enviou a voz. Aí vem Jesus agora e diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso nos ouvidos dos judeus que conheciam muito bem a lei do Senhor, o Pentateuco de Moisés, olha, ou eles criam ou eles estremeciam. Mas não dava para eles ignorarem o que estavam ouvindo, pois eles sabiam muito bem que a declaração eu sou apontava para o caráter divino daquele que falava. Não é sem razão que os judeus descrentes pegaram em pedras para apedrejar Jesus e o acusaram, quando preso no jardim de Getsemane, de cometer blasfêmia fazendo-se igual a Deus. O Evangelho de João, repito, o Evangelho de João é o mais interessado em toda a Bíblia Sagrada em defender a divindade do Filho. No Evangelho de João deixa muito claro que os judeus entenderam que as palavras de Cristo faziam-no igual a Deus, não apenas um representante de Deus. O que não seria lá um grande problema, pois os profetas todos eram representantes de Deus. João Batista foi representante de Deus. Mas as palavras de Jesus eram ouvidas e compreendidas pelos judeus como sendo uma identificação de natureza. Ele se fazia igual a Deus, está dito no Evangelho de João. E Jesus nunca corrigiu.
Jesus nunca disse, vocês entenderam errado, veja bem, na verdade eu não sou igual a Deus. Deixa eu explicar de novo. Não, Jesus nunca faz isso. Jesus, ele repreende a incredulidade dos judeus, mas não a conclusão que eles tiram a partir das declarações de Cristo, pois a conclusão estava certa. De fato, as palavras de Cristo apontavam para a sua divindade. João apóstolo entendeu isso, por isso já abre o seu evangelho nos apresentando Jesus como Deus. O problema é que, tendo compreendido o que Jesus falou, eles não aceitaram, não creram. Pelo contrário, se encheram de ira e quiseram matá-lo. Por isso Jesus disse, vocês dizem que tem a Deus como pai? O pai de vocês é o diabo, e vocês querem satisfazer o desejo dele atentando contra a minha vida. O diabo foi homicida desde o princípio. Lá o assassinato de Caim contra Abel, o diabo estava lá. O mesmo diabo que enganou o pai deles, Adão e Eva no Éden, enganou Caim e o seduziu para cometer o assassinato contra o ser humano Abel. E é o que vocês querem fazer comigo. Vocês querem me matar, né? Então, a eternidade, aquele que já era, já existia, e não apenas era ou existia, com o verbo conjugado no passado, ele é, porque Jesus é um eterno presente. Isso é o que significa eternidade, né? É aquele que não tem princípio nem fim. Por isso ele não disse eu era, ele diz eu sou. João, devolvendo-nos a um antigo princípio, ele diz o verbo era Deus. Mas quando o próprio Filho de Deus vem e fala, ele diz eu sou. Porque no passado ele era, no presente ele é, no futuro ele será. Mas em qualquer momento ele pode declarar sou. Cristo, de fato, é um eterno presente que nunca envelhece. Louvado seja o seu nome. A sua imutabilidade, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo. Hebreus é outro livro do Novo Testamento, até onde eu tenho podido perceber, o segundo livro da Bíblia Sagrada que mais defende a divindade de Jesus. E ele diz, Jesus Cristo é o mesmo. Olha aí, imutabilidade. Ontem, hoje e eternamente. Por todo o tempo. Ontem quer dizer não apenas o dia imediatamente anterior. Ontem ali remete a todo o passado. Quer dentro do nosso tempo, quer na eternidade pregressa. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, em todo o passado que se possa imaginar. Pense em qualquer tempo, em qualquer recorte de tempo, na história da humanidade ou no céu. Jesus está lá. Hoje, neste tempo presente, ele está aqui, ele é o eu sou. E em qualquer tempo futuro, ele nunca envelhecerá, nunca se tornará um velho carcomido, nunca sofrerá de esclerose, nunca sofrerá de demência. Ele é o mesmo. Louvado seja o seu nome. O Deus que em Malaquias disse, eu não mudo, portanto, aludindo à sua imutabilidade, é o mesmo Deus que em Cristo Jesus é o ontem, hoje e eternamente. A onipotência, né? Onipotência, ou vamos dizer soberania absoluta também, porque Mateus 28:18, o próprio Jesus disse, é-me dada toda a autoridade. Exousia no grego, né? Algumas versões dizem poder, mas a melhor tradução mesmo é autoridade. A voz de comando, a supremacia sobre todos é dada a mim. E por isso eu digo a vocês, vão, né? Façam discípulos todas as nações. Mas ele diz, nos céus e na terra. Ou seja, Jesus, ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso no sentido de ter poder, o dunamis, para operar sinais e maravilhas, como ele é todo poderoso no sentido de ter o governo absoluto, né? O pantocrator, como diz um termo grego no Novo Testamento, né? Ele é o soberano em absoluto, o governanto. Kratos vem de cracia, né? Que você sabe, é governo, panto de pantas, quer dizer todo, absoluto, completo. Então ele tem todo o governo, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o domínio, ele é o todo-poderoso. Embora essa palavra todo-poderoso seja usada com muita frequência no Novo Testamento para aludir ao Pai, no Antigo Testamento para aludir a Deus, sem distinguir Pai, Filho e Espírito Santo, essa distinção ela é mais plena, mais completa no Novo Testamento, mas o fato é que Jesus é o que se pode perceber por suas palavras, por suas ações, por seus milagres, por sua intervenção na natureza, né? Se pode concluir que Jesus ele é todo poderoso. Afinal de contas, ele ressuscita mortos. Afinal de contas, ele perdoa pecados. Como ele poderia fazer isso? Senão sendo Deus Todo-Poderoso. Como ele poderia preparar lugar para nós no céu, se ele não fosse Todo-Poderoso? E onipresente, Jesus é onipresente, esses atributos todos são atributos exclusivos da divindade. Anjos não têm, homens não têm, demônios também não têm. A onipresença não pertence às criaturas, pertence ao Criador. Nem o diabo é onipresente. O diabo é andarilho, ele perambula. Ele mesmo disse a Deus, lá no livro de Jó, capítulo 1 e 2, venho de vaguear sobre a terra, passear por ela. Por quê? Porque ele é andarilho. Ele não é onipresente. Sendo um ser espiritual, com toda certeza, disso a gente não vai aqui divergir, ele tem um poder de locomoção muito maior, muito mais facilitado, ele tem o seu poder também, limitado por Deus, mas tem, óbvio, não vamos duvidar disso. Mas que ele é onipresente, não é. Nenhum anjo é onipresente. Se o anjo está aqui, não está lá. Nenhum homem é onipresente, se está aqui, não está lá.
Mas Deus pode estar aqui, Deus pode estar aí, Deus pode estar lá, Deus pode estar acolá, e está. A presença dele enche a terra e os céus. E Jesus demonstra esse atributo. Pois olha o que ele prometeu em João 14, 23, e eu também vou fazer questão de ler esse versículo, poderia recitar de cabeça, que eu sei o que está escrito lá. Mas eu vou fazer questão de ler, só aqui para preservarmos esse bom hábito de estudarmos a palavra de Deus. Eu tenho economizado bastante, vocês perceberam, leitura de versículos nas minhas últimas aulas, só para ganhar um pouquinho mais de tempo, mas tem versículo que eu digo, não, isso aqui está ardendo no coração, isso aqui eu tenho que ler. 14, 23 de João, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. O que eu ordeno. Não é brincadeira não, meu. Dizer isso aqui, né? Exigir obediência, amor, fidelidade, não é coisa para um homem, não é coisa para um anjo, é coisa para Deus. Eu ordeno, só Deus ordena. Mas ele segue dizendo, meu pai o amará. E nós, meu pai e eu, viremos para morar nele. Ou fazer nele morada, como diz outras versões, o que é a mesma coisa. Vejam vocês o que é que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, se alguém me ama, você ama Jesus? Você obedece a Jesus? Você guarda os mandamentos de Jesus? A igreja não é universal, não está presente em toda a terra? Esse corpo místico, espiritual, constituído de todos os salvos que professam fé genuína no nome de Jesus? Não é verdade? Na China, no Japão, na Coreia do Norte, do Sul, na África, na Ásia, no Oriente Médio, nas Américas, em alto mar agora, nas ilhas mais distantes. Onde quer que haja um salvo em Jesus, essa palavra se aplica a ele? Se aplica. Então o Pai e ele, Jesus o Filho, veio para fazer morada. Como Jesus poderia fazer tal promessa se ele não fosse onipresente? Ele estaria mentindo. Ele estaria enganando. Ele teria que ser ou um mentiroso, conto mais, ou alguém pirado da cabeça, alucinado para prometer coisa que não tem nenhuma condição de cumprir, mas não discerne isso, porque é louco, ou então uma opção muito viável. Ele é Deus e tem poder de fazer acontecer o que ele prometeu. Paulo não pode prometer isso. Miguel não pode prometer isso. Jesus pode. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, que também é Deus igual ao Pai. Onipresente. Olha aí. Então as palavras de Cristo, Jesus não precisava, porque alguém poderá perguntar assim, professor, veja só. Alguém poderá perguntar assim, mas tem algum versículo assim onde Jesus, ele próprio, diga clara, objetiva, explícita, diretamente, eu sou Deus. Tem? Olha, eu não conheço esse versículo. Se tem, eu até pediria para você comentar aí no espaço de mensagem, por favor. Eu não lembro de cabeça agora, não pode até ser que tenha. A Bíblia tem mais de 31.100 versículos, pode ser que tenha me escapado, né? Eu conheço um pouquinho de Bíblia, já li a Bíblia toda dezenas de vezes. Me escapa agora. Algum versículo onde se diga assim, explícita e objetivamente. Nesses termos, Jesus dizendo, eu, Jesus, sou Deus, igual ao Pai. Deus igual ao Pai. Eu não me lembro, como diria o Matuto, eu não me alembro. Mas precisa? Honestamente precisa? Precisa ter um versículo de Jesus, ele próprio, dizendo clara, explícita, objetiva, diretamente, eu sou Deus, para podermos nós acreditar que ele é Deus? Quando aqueles que conviveram com ele disseram isso dele de forma objetiva, quando ele, noutros termos, disse o que tem o mesmo valor, o que tem o mesmo significado, quando ele diz, por exemplo, Pai e eu viremos para todo aquele que crê em mim, que amar e guardar os meus mandamentos, e faremos nele morada, meu amigo, quem é que pode morar dentro do homem, meu amigo? Quem é que pode prometer fazer morada dentro do homem e não só dentro de um homem? Porque um espírito maligno não pode possuir um homem. Nós cremos em possessão demoníaca. Nós pentecostais, então, sabemos muito bem o que é expulsar demônio do corpo de gente. Mas uma coisa é o demônio incorporar alguém. Outra, e incorporar uma aqui, mas não pode incorporar outro ali. Porque demônios não são onipresentes. O demônio que está aqui, não está ali. O que está lá, não está aqui. Agora, Jesus prometer aos seus discípulos em toda a terra e em todo o tempo que os que o obedecerem, guardarem sua palavra, terão ele e ao Pai residindo dentro dele? Amigo, não dá. Não dá para ler essas palavras e crer nestas palavras de forma, sabe, simbólica, abstrata, como ensinam os teólogos liberais. Não, Jesus está lá no sentido de que ele é lembrado sempre que a gente medita nos ensinos dele. De forma simbólica, Jesus é trazido ao coração das pessoas. Não que ele esteja lá pessoalmente. Isso é liberalismo teológico. Se você é cristão ortodoxo, se você crê na força desta palavra, e se você quer realmente encontrar alento diário para poder viver e enfrentar os problemas da vida, você tem que ter a certeza de que esta palavra é cumprida literalmente. Jesus está comigo e habitando em mim, como em todos os demais servos fiéis em toda a terra. E por que isto é possível? Senão, porque ele é Deus. Amém, minha gente? Muito bem. E aí, então, eu avanço aqui, ó. Seria pura petulância prometer aos seus discípulos estar para sempre com eles, e ainda mais habitar dentro de cada um deles, se Jesus não fosse Deus onipresente, assim como o Pai. Nenhum mero homem ou anjo tem capacidade de estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. Jesus pode e está, porque ele é Deus onipresente.
Mateus 18, 20, texto de todos nós muito conhecido. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E não importa aqui o contexto agora, porque alguns vão dizer, isso aqui não se refere ao culto, isso aqui se refere à disciplina ministrada contra um irmão transgressor. Isso agora não importa, é irrelevante. O fato é que onde quer que 2 ou 3 se reúnam em nome de Jesus, seja para cultuar a ele, seja para confessar pecado, seja para conversar com o irmão que errou e buscar a comunhão ou a disciplina, não importa. 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Jesus está no meio deles, foi o que ele próprio prometeu. Tal promessa só é verdadeira, só pode ser cumprida por alguém que tem o atributo da onipresença, portanto, alguém que é Deus. Você que ainda não adquiriu os livros de minha autoria Poder, Poder Pentecostal e Biblifixe, adquire. Mande uma mensagem agora mesmo pelo nosso WhatsApp 83986617832 e saiba mais sobre como adquirir essas obras para você e para presentear quem você ama e quem você quer ver se desenvolver na fé e na doutrina. O livro Poder, Poder Pentecostal é uma exposição das principais doutrinas que nós pentecostais cremos, pregamos e vivemos. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo breve voltará, o culto genuinamente pentecostais, dons espirituais e muito mais para aquecer a chama ou fazer arder a chama do seu coração, aquecendo o seu coração. Este livro custa R$30. E o Biblifixe é uma exposição de bibliologia prática, de tudo um pouco sobre o que é a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, como ela foi construída, qual o seu valor, qual a sua mensagem, qual o seu poder para impactar e transformar vidas. Neste livro eu trago orientações práticas para você ter uma experiência rica, profunda de leitura e estudo da palavra de Deus, a partir do exemplo de personagens que fizeram história nos séculos passados, como por exemplo o Clube Santo, os metodistas, os devoradores de Bíblia da Inglaterra do século XVIII, eu falo sobre eles. Esse é um livro que vai impactar a sua vida e te dar uma nova experiência com o livro dos livros, a palavra de Deus. Custa R$39, o frete da unidade custa R$8 para qualquer lugar do Brasil. Quer saber mais? Manda uma mensagem pra gente, eu te aguardo. Vamos agora para o segundo tópico. A centralidade do Filho de Deus. Nós vamos ser um pouco mais célere aqui, porque gastamos quase 1 hora nesse primeiro tópico, confesso que me alonguei mais do que pretendia, mas seremos então agora mais econômicos nos 2 últimos tópicos desta lição. Primeiro ponto, a glória sobrenatural de Jesus. Bem, o que é que a gente faz aqui? Basicamente, no primeiro tópico, nós estávamos no contexto de João, capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, meditando sobre a divindade absoluta do Filho de Deus. Agora, nos tópicos 2 e 3, o comentarista leva-nos para o contexto da transfiguração de Jesus. Registro de Mateus 17 e dos demais evangelhos, conforme você pode ver aí nas referências cruzadas em sua Bíblia. Então, o comentarista nesse primeiro ponto, ele fala sobre a glória sobrenatural de Jesus. Porque Jesus, uma vez que ele é Deus, ele tem glória, sim ou não? Ele deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Mas no monte da transfiguração, esta glória reapareceu, ainda que de forma muito abreviada, né? Por um breve instante. O Filho manifestou perante os seus 3 mais chegados discípulos esta glória celestial e divinal. Não é apenas glória celestial por ser do céu, é glória divinal, porque é glória de Deus no Filho. Diante de seus 3 mais chegados discípulos, quais eram eles, irmãos? Quem lembra? Pedro, Tiago e João. Jesus revelou sua face divina, irradiante como a luz do sol. Vamos conferir? Mateus 17, 1 e 2. Esse texto também arde no coração, eu tenho que lê-lo. Mateus 17, versículos 1 e 2. 6 dias depois, esses 6 dias depois aqui é interessante você tomar nota, porque tanto o autor aqui de Mateus quanto os demais evangelhos fazem questão de anotar esses 6 dias depois ou uma semana depois, porque isso está conectado com o final do capítulo imediatamente anterior, onde Jesus disse que entre os seus discípulos havia alguns que não morreriam sem que antes contemplassem o reino de Deus. E aí então os evangelistas vão para o capítulo 17, você sabe que originalmente esses livros não tinham essa capitulação, essa divisão em capítulos, então o texto era uma sequência corrida, uma redação corrida, o que é importante a gente perceber porque esse início do capítulo 17 está intimamente conectado com o final do capítulo 16, porque a transfiguração que Jesus agora vai experimentar diante dos seus discípulos é o cumprimento dessa glória do reino de Deus que Jesus prometeu revelar
a alguns de seus discípulos, a saber, os mais íntimos deles, Pedro, Tiago e João. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Não sabemos, nem precisa saber aqui, não tem para que ficar conjecturando que monte era esse, isso é irrelevante ao propósito dessa lição. Jesus podia ter se manifestado como Deus em qualquer monte, inclusive aqui na minha Serra da Borborema, em que a minha Campina Grande na Paraíba está assentada. Em qualquer serra, em qualquer monte, Jesus podia ir num viaduto, se ele quisesse, tá bom? O que importa é o fato em si, não o lugar. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol. E não só o rosto. Suas roupas se tornaram brancas como a luz. Esse fulgor, essa refulgente luz que nós vemos aqui em Jesus em suas vestes, e que este João, que contemplou, voltará a contemplar agora sozinho na ilha de Patmos, é a mesma glória que Isaías contemplou no capítulo 6 de seu livro, quando ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Eu já disse isso aqui em aulas passadas, mas volto a dizer porque é muito oportuno. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aí ele fala das vestes, da mesma forma que Mateus está falando aqui, João vai falar lá no Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 1, fala das vestes gloriosas que enchiam todo o templo, e os anjos em volta dele, entoando incessantemente, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Este Cristo que agora, pessoal, presencialmente, não apenas por uma visão, um sonho, se manifesta aos seus apóstolos, é o mesmo Cristo que antes da sua encarnação, porque ele é eterno, eu já disse isso, né? Ele existe, ele não existe, ele é, desde antes da fundação do mundo, apareceu por um vislumbre a Isaías, né? Aquele que é, desde antes de tudo existir, apareceu 600 anos antes de ele vir ao mundo encarnado, ao profeta Isaías. Isaías registrou. E como eu sei que é o mesmo Cristo que agora se revela dentro dos seus discípulos? É porque João, João aqui de novo, Joãozinho, João é uma bênção. João é uma bênção. O mesmo João, no capítulo 12 do seu evangelho, ele tratando e citando, inclusive, versículos deste mesmo no capítulo 6 de Isaías, ele diz que Isaías viu a glória dele. Dele quem? De Jesus. O contexto é muito claro. Viu a glória dele e deu testemunho. Então, este que Isaías viu glorioso no capítulo 6, citado por João lá no Evangelho 12, no seu Evangelho capítulo 12, é o mesmo Jesus, é o mesmo Cristo. Vindo ao mundo, em sua concepção, ele vestiu pele humana. Tinha forma de Deus, que é essa forma exaltada, gloriosa, refulgente que Isaías viu, que agora os discípulos podem, num piscar de olhos, verem, mas ele se despe dessas vestes gloriosas, veste uma veste comum, simples, como nós, convive com os homens 33 anos. Mas por suas palavras, por suas obras e agora por sua transfiguração, ele dá prova cabal, contundente e indubitável. Para quem crê, né? Para quem não crê, a dúvida sempre permanecerá. Mas para nós que cremos, prova indubitável de que ele é Deus, glorioso, maravilhoso, poderoso. Amém, minha gente? E aí, então, eu volto aqui para os meus slides para dizer o seguinte, ó, era a glória do unigênito do Pai, que muito impactou os apóstolos, como os próprios testemunharam depois. O Tiago, irmão do João, bichinho, né, foi morto muito cedo lá por Herodes Antipas, né? Tem vários Herodes lá no Novo Testamento, mas se eu não me engano, Herodes o Antipas, filho de Herodes o Grande, que manda matar ao fio da espada Tiago. Então, Tiago, que esteve aqui nessa cena, não sobreviveu para escrever. Certamente ele teria escrito e teria falado dessa glória do Filho de Deus que ele contemplou. Mas João e Pedro, que escaparam, escreveram e falaram. Você vê no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, ele diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, ele está aqui colocando em paralelo a glória do Pai com a glória do Filho, porque, repito, em João, Pai e Filho são de mesma natureza, de mesma essência. E Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 16 a 18, nós não falamos a vocês de um Jesus baseado em fábulas e lendas que nós inventamos engenhosamente, mas falamos de acordo com o que vimos, porque nós estávamos lá no monte, quando ele se transfigurou diante de nós e o seu rosto resplandeceu como a luz do sol, e as suas vestes também resplandeceram. Então, os dois apóstolos que sobreviveram para escrever e exortar, encorajar a igreja primitiva, testemunharam porque, de fato, foi um evento espetacular. Espetacular, esplendoroso, majestoso, glorioso. E depois, quem não participou da cena, mas tomou conhecimento dela, porque não ficou em segredo, não ficou em segredo, o assunto foi divulgado, foi propagado, tanto é que até Lucas, que não é do colegiado apostólico, ele escreveu sobre este episódio, né? Mas o que eu chamo aqui a atenção é que João
trata deste momento como um momento de glória do Filho. E Pedro trata desse momento como um momento de majestade do Filho. Irmãos, glória e majestade não podem ser atribuídos senão àquele que é Deus. Aí a gente avança para o próximo ponto, que é o testemunho da lei dos profetas. Por quê? Porque na transfiguração de Jesus neste monte, enquanto ele estava ali, tendo como plateia seus 3 mais chegados apóstolos, o ambiente todo foi envolvido de glória. Destaco, o rosto de Jesus reluziu, as vestes de Jesus resplandeceram com uma brancura incomparável, mas o ambiente todo foi envolto de glória. Você vai ler a narrativa de Mateus, a narrativa de Lucas, vai se falar de nuvem, de voz que vem do céu. Ali, irmãos, eu costumo tratar esse episódio como um descortinado paraíso. Você pode ter uma opinião divergente da minha, eu nem sei por que a gente precisaria divergir nisso, mas a minha opinião, a minha interpretação é que Jesus abriu aqui sabe esses filmes de fantasia, de ficção que a gente assiste, de portais se abrindo, né? Os filmes da Marvel tem muito disso, né? De abrir portais e você tá aqui e entra por esse portal e de repente você tá no outro universo, tá no outro mundo, tá em outra região. Pois bem, eu entendo essa transfiguração e esse ambiente envolto de glória como um grande portal do paraíso que Jesus abriu. Aí aqui está o próprio Jesus, aqui está Moisés e Elias, Moisés que tinha morrido, né? Não adianta insistir que Moisés não morreu, porque ele morreu. O próprio Deus disse a Josué, meu servo Moisés está morto, então ele morreu. Não adianta querer dizer que Deus trasladou Moisés, Moisés subiu ao céu vivo. Isso é coisa de judeu que quer inventar moda. Como também os católicos inventam moda de Maria, que não morreu e que subiu ao céu arrebatada. A Bíblia não diz isso. Sobre Maria, a Bíblia não fala que ela morreu. Mas também não tem nada que diga sobre sua ascensão ao céu viva. Sobre Moisés é dito claramente que ele morreu. Pronto. De Elias não se diz que ele morreu. De Elias se diz que ele foi arrebatado. Mas, morto Moisés e arrebatado Elias, onde estavam os dois após isso, senão no paraíso? Senão na casa de Deus. Então aqui nós temos Jesus atravessando um portal, acessando o paraíso para conversar especificamente com Moisés e Elias, ou Moisés e Elias conversarem com Jesus, e o pai não está longe não, porque nem a casa do pai, nem o paraíso, o pai ali brada, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o pai ali fala também, o pai tem voz também nessa cena, neste episódio, né? Pois bem, meus irmãos, Moisés representava o que? A lei. Não é ele o autor da lei, da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, com exceção, evidentemente, daquelas porções finais que falam de sua morte, óbvio, ele não escreveu sobre sua própria morte, alguém escreveu e fez a emenda. Mas, grosso modo, né, a maior parte do texto do Pentateuco é da autoria de Moisés. O Novo Testamento alude a Torá como sendo produzido por Moisés. E Elias, que, excetuando uma carta, né, que a gente encontra lá no livro das Crônicas, não vou agora me lembrar se é em 1ª ou 2ª Crônicas, mas tem uma cartinha lá que Elias escreveu, não é um livro propriamente, mas é uma carta que ele escreveu para um dos reis de Israel, foi de Judá. Excetuado esse documento, nós não temos uma obra escrita de Elias. Mas Elias, profeta da tradição oral, ele representa também os profetas da tradição escrita. Ele está ali como representando o grupo dos profetas. Moisés representando a lei, porque foi o mediador da lei no Antigo Testamento. Então o que é que temos no Monte da Transfiguração? O Filho de Deus, ladeado da lei e dos profetas, representados nesses 2 grandes ícones, grandes vultos da fé monoteísta judaica. Olha que coisa bonita. Mas Jesus está no centro. E ele não apenas está no centro, no sentido de ser a pessoa mais importante, porque ele é Deus encarnado, mas porque ele é o tema da conversa. Eu até fiz uma enquete lá em nosso grupo de mentoria no Telegram, na verdade, para os meus mentorados compartilharem no WhatsApp, nos grupos de igrejas que vocês participam, né? Qual foi o tema da conversa de Moisés, Elias e Jesus? Será que eles estavam discutindo futebol? Será que eles estavam discutindo política? Será que eles estavam discutindo ciência, tecnologia, economia, restauração do reino de Israel? Qual era o assunto aí nessa conferência? Não é nem internacional, é uma conferência, meu irmão. Aí, ó, como é que eu posso dizer aqui? Interplanetária, intergaláctica? Não sei. Não sei, é inter alguma coisa. Porque está entre a terra e o céu. Entre o monte e o paraíso. Olha que coisa bonita, né? Mas é uma conferência. Qual é o tema? Mateus não disse para nós lá no capítulo 17 de seu livro, mas Lucas diz. O médico Lucas, com precisão cirúrgica, diz para nós que a conversa dos 3 era a morte de Jesus, que aconteceria muito em breve. Então vejam vocês que onde está Moisés, Elias e Cristo, o assunto é Cristo. Moisés foi um vulto? Indubitavelmente. Elias foi outro vulto? Indubitavelmente. Trazendo Israel de volta ao culto exclusivamente a Jeová e Yahvé, como você queira pronunciar. Mas
Se Jesus está presente, ele se torna o tema da reunião. Eita, que agora eu ativei o modo pregador. Vou pregar aqui agora. Pode estar Moisés, pode estar Elias, pode estar quem for, mas se Jesus estiver presente, a conversa tem que ser sobre ele. O assunto tem que ser ele. O tema tem que ser ele. Pega aí, você que é pregador, você já tem a mensagem para pregar esse final de semana. Estamos falando de tanta coisa, né, irmãos? Quantas vezes Moisés está presente, Elias está presente, Jesus está presente, mas a gente vai falar de Moisés, a gente vai falar de Elias, a gente vai falar de Abraão. Você quer ver uma coisa que me incomoda? Uma coisa que me incomoda, deixa eu me colocar aqui na tela. Uma coisa que me incomoda é, por exemplo, o culto de ceia. Jesus disse fazer isso em memória de mim. Não é memória de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, é memória de mim. Ceia é celebração em memória de Cristo. Sua morte, seu amor, sua ressurreição, promessa de vida eterna, sua vinda gloriosa. Paulo disse, né? Fazer isso todas as vezes, até que Cristo venha. Né? Vocês lembram a morte do Senhor até que ele venha. Então, morte e vinda de Cristo estão ali. De alguma forma, como lembrança na ceia do Senhor. Bacana, entendemos isso, né? Mas aí vai lá o pregador. Culto e ceia. Jesus está presente. A ceia é para ser memória de Jesus. É para lembrarmos de Jesus até que ele venha. Aí a gente vai falar de Gideão e dos 300. Aí a gente vai falar de Ana que orou por um filho e Deus mandou Samuel. Aí a gente vai orar, a gente vai falar de Jefté fazendo voto de sacrificar e sacrificou a filha. Aí a gente vai falar de Abraão que foi chamado da terra do Ur dos Caldeus. Irmãos, a gente tem o ano inteiro para pregar a Bíblia inteira. E, aliás, no culto de ceia a gente também pode passear pela Bíblia inteira. Mas não é em lembrança de Jesus? Não é em memória de Jesus? Jesus não está ali? Você pode dizer, mas eu tenho Moisés aqui com a lei, tem uma mensagem tão boa para entregar. Traz Moisés até Jesus. Você pode começar na lei, mas termine em Jesus. Termine no Calvário, termine na tumba vazia, termine na ascensão de Jesus, termine no arrebatamento da igreja. Mas tem que ter Jesus. Porque Jesus é o tema, Jesus é o assunto. Então eu fico indignado, irmãos. Olha, me causa assim uma certa revolta, não vou mentir a vocês, uma certa revolta. Quando eu estou num culto de ceia e os irmãos falam de tudo menos de Jesus. Falam de tudo menos da cruz. Falam de tudo menos do sangue. Falam de tudo menos de salvação, de vida eterna, de céu com Cristo Jesus. É Jesus. O assunto é Jesus. O tema é Jesus. Tem um hino da harpa cristã que diz que esse é o tema do bom pregador. É Cristo Jesus. Amém, minha gente? Então, vocês que pregam aí, ó, tá aí. Coloca Jesus no centro. Não é o assunto desse tópico? Centralidade de Cristo? Coloca Jesus no centro como tema da tua pregação. Amém? Qualquer de nós. Isso aqui é uma observação, ó, chamando aí a sua atenção para... Sempre tem ali, né, alguém que veio do espiritismo, que veio de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sei lá, e que ainda tem dúvidas sobre esse texto sagrado, né? Ou alguém que de repente é crente, nunca participou de espiritismo, macumba, umbanda, quimbanda, nem nada disso, mas tem dúvida, porque ouviu aí algum escritor espírita diz, olha, tá aqui Jesus conversando com Moisés e Elias, tá vendo aí, ó, sessão mediúnica, espiritismo tem base bíblica. Qualquer de nós que se pusesse a conversar com pessoas outrora falecidas, ou que não necessariamente faleceram, mas que foram para o outro plano, para o outro mundo, como Elias, estaria sim se envolvendo em sessão espírita, o que Deus abomina. Foi o caso lá de Saul e a feiticeira, trazendo Samuel de volta para falar com Saul. Sessão espírita. E aqui eu nem quero discutir, nem ver o caso. Também, por favor, não se perca aqui em arengas e sala de aula quanto a isso. Se foi Samuel mesmo, se não foi, se foi um espírito passando por Samuel, isso também já é relevante. O fato é que, a partir do momento que Saul se põe a conversar com alguém que ele acredita ser Samuel, e que, óbvio, não era uma pessoa humana viva ali, se tratava de um espírito, quer fosse Samuel ou não, é um espírito que sobe do mundo além, ali está uma sessão espírita. Mas essa sessão espírita que aconteceu, ela é aprovada? Deus se agrada disso? Deus tem prazer nisso? É isso que Deus quer que a gente faça? Não. Não é isso que Deus quer que a gente faça, pois ele já proibiu também na própria lei de consultarmos os espíritos. Então, o espiritismo é reprovado na palavra de Deus. E não é o que acontece aqui, que fique claro. Por quê? Porque aqui, Pedro, Tiago e João ficaram apenas observando. E na hora em que Pedro intervém para falar alguma coisa, ele se dirige a Jesus. Senhor, não queres que façamos uma cabana para ti, Moisés e Elias? Ele fala com Jesus. Ele não diz, e aí, Moisés, beleza, cara? Meu amigo, que satisfação conhecer você. Chega cá para a gente fazer uma selfie. Não. O Tiaguinho, o Joãozinho lá, jovenzinhos novos, ao que parece solteiros ainda, não foram lá afoitos. Eita, Elias, meu irmão,
não. Rapaz, que maneiro. Olha, um dia desse a gente quis mandar fogo sobre a cabeça dos samaritanos, mas o mestre aí repreendeu. Mas você, rapaz, você pediu fogo e Deus mandou. Não. Você não vê os 3 apóstolos conversando com os 2 profetas. Quem conversa com os 2 é Jesus. E isso faz toda a diferença. E aqui está barrado qualquer ideia de sessão mediúnica espírita. Por quê? Porque esta conversa, neste portal do paraíso que Deus abriu aqui para o seu filho, vemos reafirmada a divindade de Jesus. Isso mesmo. Esse texto está aí para argumentar em favor da divindade de Jesus. Pois como Deus, ele pode transitar livremente pelo mundo dos vivos e dos mortos. O aqui e o além, já que para Deus todos vivem, conforme registra também Lucas capítulo 20, versículo 38, as palavras lá são do próprio Senhor Jesus. Enquanto Deus, não existe gente morta para Deus. Para Deus todos estão vivos. Porque Deus vê todos. Todos estão acordados, todos estão conscientes. Quer no plano material em que estamos, quer no plano imaterial, espiritual e visível. Onde quer que haja uma pessoa humana, no corpo ou fora do corpo agora, ela está viva, ela está consciente para Deus. Porque para Deus todos vivem. E Deus pode falar com os que estão vivos no plano material e com os que estão vivos no plano espiritual. E isso não é espiritismo, isso não é sessão mediúnica. Se Jesus não fosse Deus e estivesse aqui conversando com Moisés e Elias, seria sessão mediúnica. Se Jesus fosse Deus e tivesse trazido para essa conversa Pedro, Tiago e João, ali estaria uma sessão mediúnica. Mas isto não aconteceu. Jesus é Deus e apenas dele conversou com os crentes que estavam do outro lado, Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João ficaram apenas observando. Portanto, não se pode, sob nenhuma hipótese, usar esse texto para validar teorias e doutrinas espíritas, as quais são, na verdade, rechaçadas pela palavra de Deus. E aí temos nessa cena a aprovação divina do Pai. Quando os apóstolos já queriam se empolgar com toda aquela cena gloriosa e ali no monte construir cabanas, o Pai outra vez bradou, como já tinha feito lá no batismo de Jesus. Sendo que naquela ocasião Jesus ainda não tinha discípulos, né? Ele estava inaugurando. A partir dali é que ele ia chamar os seus primeiros discípulos. Ali ele recebe o batismo e o Pai diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pronto. Agora, no Monte da Transfiguração, o Pai ainda diz: a ele ouvi, ou escutem o que ele, o Filho, diz. Novamente, ao fazer tal declaração, o Pai exalta Jesus como filho, portanto, da mesma natureza. Já estudamos sobre isso. Eu gravei aqui um vídeo. Se você não assistiu, assista, porque está aí tendo uma boa audiência. Milhares de irmãos já assistiram e comentaram um vídeo em nosso canal no YouTube de 37 minutos intitulado Gerado de Deus, Filho gerado de Deus. Pesquisa aqui no nosso canal no YouTube. Filho gerado de Deus, ou filho gerado do Pai. Pesquisa aqui no nosso canal no YouTube. Você vai assistir 37 minutos onde eu explico quais os 3 sentidos de filho gerado. Filho gerado no aspecto da partilha eterna da natureza do Pai. Filho gerado no sentido da concepção, a humanização e a encarnação. E filho gerado no sentido da exaltação pós-morte, isso é, na sua ressurreição. São os 3 sentidos que eu desenvolvo, colocando na tela os credos históricos do cristianismo, textos bíblicos, fazendo exegese, texto e contexto, explicando tintim por tintim. Se você não assistiu esse vídeo, assista. Especialmente no Evangelho de João, quando João se refere a Jesus como filho unigênito de Deus, isso não quer dizer apenas que Jesus é alguém que está abaixo do Pai, alguém que foi criado pelo Pai, não, filho de Deus no Evangelho de João, especialmente quando ele coloca unigênito, monogenés no grego, significa que este filho, embora tenha nome de filho, seja filho, ele nunca foi criado, ele nunca passou a existir, ele nunca foi promovido ao status de Deus, ele é Deus eternamente, participando da mesma natureza divina do Pai. Então, quando o Pai declara, tu és meu filho, é uma forma do próprio Pai dizer que este que ali está, agora entre vultos do profetismo veterotestamentário, entre Moisés e Elias, este do meio, este Jesus, este que ele chama de filho, tem a sua mesma natureza, portanto, ele é mais excelente. Ele é maior. Ele é mais alto. Ele é mais importante. E é a ele que nós devemos ouvir, colocando-o como centro da nossa fé. Amém, minha gente? Explicadas essas coisas, convido agora você que não está ainda em nossa mentoria a vir. Assina aí, ó.
Manda uma mensagem no 83986617832, é o mesmo número pelo qual você pode adquirir os livros de minha autoria. Você também pode assinar a nossa mentoria, escolhendo ou o plano trimestral ou semestral ou anual, participar então de nosso grupo de mentoria no Telegram, receber esses arquivos de slides, certificado de conclusão do trimestre, marcadores de página, banners, convites para você distribuir na sua igreja, divulgar nas redes sociais e participar de sorteios mensais de livros. Olha, eu estimo, não fiz uma conta exata, mas eu estimo que desde que a gente começou a nossa mentoria em 2020, portanto estamos indo aí completar 6 anos, já foram mais de 300 livros que nós sorteamos entre os nossos mentorados. Mais de 300 livros. Porque teve mês aí que nós sorteamos 3, 4, 5 livros. Em eventos vários que nós já fizemos aqui, né? Demos aí uma parada devido à agenda que nós temos a cumprir, família que aumentou, aí não dá pra gente fazer tanta live, tanto evento online quanto gostaríamos. Mas já fizemos aí congressos online de EBD, rodas dos esclarecedores. Em cada um desses eventos nós sorteávamos 5, 6, 7 livros. Houve uma ocasião que nós sorteamos aqui uma caixa com 10 livros. Então, já foram sim cerca de 300 livros sorteados entre nossos mentorados. E você só não ganhou nenhum livro ainda porque você não está em nossa mentoria. Vem, porque aqui você aprende, aqui você cresce, aqui você ganha. Tá bom? Você abençoa e você é abençoado. Eu aguardo então o seu contato. Vamos para o último tópico. Temos que terminar essa aula que está muito boa. Creio que vocês aí estão sendo muito edificados, mas tem que terminar, né? Terceiro tópico, a missão redentora do Filho. Ponto 1. O Filho como revelação suprema. De muitas formas, Deus se revela ao mundo. Deus se revela pela criação, é a chamada revelação geral de Deus, né? A partir da qual a gente pode perceber que Deus é real, que Deus existe. Como diz um antigo hino, ainda que não existisse a Bíblia Sagrada, nem anjos nem profetas para me dizer, mas olhando para o céu, a terra e o mar, descobriria que existia um supremo ser. Acima disso tudo, existe um alguém, existe um Deus que nunca foi visto por ninguém. O materialista, ele diz que não crê, comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver. Né? Você certamente já ouviu este hino. Paulo, na sua carta aos Romanos, primeiro capítulo, ele fala que o que de Deus se pode conhecer, na natureza ele revela. Portanto, a criação revela o Criador. Deus também se revelou por teofanias. Teo é Deus, fania de faneros, quer dizer revelação, aparição, manifestação. Deus apareceu, como a Abraão e a outros personagens do Antigo Testamento. Ele se revela através dos profetas, em sonhos, visões, por um impulso direto no coração para declararem verdades acerca de Deus. E ele se revela pela Bíblia. Né? As Escrituras nos revelam quem Deus é, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Agora, de todas essas revelações, a revelação de Deus no Filho é a mais sublime de todas elas. O próprio Deus vindo ao mundo em carne, né? Não quer dizer que o Pai veio em carne, nem que o Espírito Santo veio em carne. Mas o Filho, sendo Deus, vindo em carne, é a mais sublime, a maior, a suprema revelação de Deus. Não há outra que se equipare a essa. É muito importante a revelação de Deus na Bíblia, palavra de Deus. É muito importante cada teofania, onde o próprio Deus também veio, com aparência visível, mas não permanente, não para ficar, não para habitar. Nós não temos registro no Antigo Testamento de Deus morando uma semana, um mês, com as pessoas aqui na Terra, se permitindo ser tocado, né? Não temos. Ele até aparece, ele até come, né? Com Abraão, com Manoá, pai de Sansão, né? Mas você não vê Deus permanecendo ali. De repente, Deus desaparece, né? Ascende ao céu, volta perante os olhos de quem o observava. Em Cristo, não. Em Cristo nós temos Deus tabernaculando entre nós por 33 anos. 33 anos Deus pisou nesse torrão com identidade humana. Comeu do nosso feijão, da nossa carne. Não sei se Jesus comeu feijão exatamente, nem cuscuz, como a gente gosta aqui no Nordeste. Mas eu sei que ele comeu tilápia, né? Porque tilápia é um peixe em abundância no mar da Galileia. Tilápia que nós aqui também, na região do Nordeste, comemos bastante. Então, nisso, eu me sinto muito identificado com o Senhor Jesus, eu sinto Jesus identificado com a gente. Mas durante 33 anos ele bebeu da nossa água, se molhou sob a mesma chuva que nos molha, pisou na mesma terra que pisamos. Até mesmo sofreu a mesma morte que sofremos, claro, que a dele foi muito mais dolorosa e significativa pelo que ela representava. Mas temos em Jesus a revelação das revelações. Cristo é, como diz o autor da carta aos Hebreus, nos primeiros versículos, né, de sua carta, Cristo é a exata expressão do ser de Deus. A exata. Por isso que ele disse a Filipe, né, quem me vê, vê o Pai. Volto a dizer o que eu disse naquela aula, né, quando discutimos isso. Todo amor, bondade, poder, graça, verdade, justiça, todos os atributos que esperávamos ver no Pai, vemos em Jesus, ou já foi manifesto em Jesus. A ele devemos ouvir, para não sermos julgados. Uma vez que Cristo é a revelação suprema de Deus, rejeitar essa revelação suprema
é ignorar o favor de Deus para conosco e o seu convite para a salvação. Por isso, não adianta dizer, não, mas eu creio em Deus, tem que crer em Jesus. Ele disse aos discípulos, né? Credes em Deus? Crede também em mim. Não é suficiente crer em Deus, é preciso crer em Jesus. Uma vez que ele se revelou, uma vez que Cristo nos foi apresentado, estamos sob o dever de crer nele, de outra forma, seremos sentenciados à condenação eterna. Ponto 2, a exclusividade de Cristo na redenção. Esse tópico aqui, o último, ainda está lá dentro do contexto da transfiguração, tá, irmãos? Uma vez que a cena gloriosa cessou, os discípulos levantaram os olhos e a ninguém mais viram ou ouviram, senão o Senhor Jesus. Olha que coisa. O portal se fechou, a voz do Pai silenciou, Moisés e Elias já não estavam mais ali visíveis, apenas Jesus. Começou com ele, terminou com ele. Porque no final das contas, Jesus é o que realmente importa. A lei e os profetas nos trouxeram até Cristo. Moisés apontou para Cristo, inclusive diretamente, né? O Senhor Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. E agora o Pai vem e diz, a ele ouvi, ao Filho, ao profeta semelhante a Moisés. Não temos nenhuma profecia de Elias que aponte direta e objetivamente para Jesus, para o Messias, mas ele é um tipo do Messias, né? Ele é um tipo do Messias, porque ele é aquele que vem para trazer o Israel que estava longe de Deus de volta para Deus. Só que Jesus faz isso em uma escala ainda maior, né? Porque ele vem para trazer o mundo que estava longe de Deus de volta para Deus. Agora, é com Jesus que devemos prosseguir, né? Moisés trouxe-nos até aqui, Elias trouxe-nos até aqui. Daqui para frente é com Cristo. Ah, desprezamos Moisés? Óbvio que não. Desprezamos Elias? Óbvio que não. Porque eles apontam para Cristo. Só que agora o centro não é Moisés. O centro nem é mesmo a lei. O centro não é Elias. O centro é Jesus. Pois, como o próprio Jesus disse, as Escrituras testificam dele. Então agora nós vamos ler Moisés, ler Elias, Elias, mas compreendendo que a redenção, a salvação, a mediação entre nós e Deus é operada pelo Filho de Deus encarnado, revelado ao mundo. Ele é, como diz também o autor da Carta aos Hebreus, autor e consumador da nossa fé. Nosso único mediador, e é para ele que devemos olhar firmemente. O autor da Carta aos Hebreus diz isso no capítulo 13 e também no capítulo 12. Olhar firmemente para Jesus. E é interessante, eu estava meditando nos primeiros capítulos da Carta aos Hebreus, e a ideia dele ali é justamente essa. Olha, vocês têm uma noção muito vaga de quem Jesus é. Por isso vocês estão se deixando seduzir aí pelos encantos do judaísmo descrente em Jesus. Ele diz no capítulo 2 e no capítulo 3, vocês precisam prestar mais atenção. Vocês precisam olhar firmemente para Jesus. Quando você compara esses primeiros versículos do capítulo 2 e do 3 com o que ele discorre no capítulo 1, você conclui facilmente, como eu concluí, que a ideia ali é o que vocês sabem sobre Jesus é muito pouco. Vocês precisam aprender mais. Vocês precisam conhecer mais de Jesus e sobre Jesus. E eu estou aqui para escrever a vocês e solidificar ainda mais a fé de vocês. Vocês precisam dar atenção a isso aqui. Porque Jesus não é apenas um mestre. Jesus não é apenas um profeta. Ele é maior que Moisés. Ele é maior que a lei. Ele é maior que Abraão. Ele é maior que os anjos. Os anjos estão sob o dever de adorá-lo. Eu entendo, então, os 3 primeiros capítulos de Hebreus como um convite para uma imersão na doutrina da divindade do Filho. Daí eu ter dito lá atrás e volto a repetir. João e Hebreus são os livros da Bíblia Sagrada que mais desenvolvem a divindade do Filho. Aliás, há até quem pense, né, que Hebreus pode ter sido escrito pelo apóstolo João. Será, hein? A maioria diz que foi Paulo. Eu já ouvi falar até de uma autoria feminina para Hebreus. Outros dizem que foi Lucas. Mas tem um paralelo aqui também interessante entre o Evangelho de João e a Carta aos Hebreus. Desde o primeiro capítulo você percebe isso. Porque os dois têm a intenção clara, deliberada, de argumentarem em favor da divindade do Filho de Deus. Maravilhoso, não, meus irmãos? Precisamos dar mais atenção, então, à cristologia. Ó, ler, conhecer e entender. O Evangelho de João e a Carta aos Hebreus são certamente os 2 livros da Bíblia que mais desenvolvem o tema da divindade do Filho de Deus. No primeiro capítulo de cada um desses livros, Jesus é imediatamente apresentado como Deus. E a partir daí, narrativas ou argumentos são apresentados para evidenciar sua plena divindade. O estudo da divindade de Jesus precisa passar por atenta leitura desses livros. Como diz o autor da Carta aos Hebreus, vocês precisam prestar mais atenção. Então, quem quer que esteja desejoso de estudar com profundidade sobre a divindade de Jesus, tem que estudar João na íntegra e Hebreus na íntegra. Mas vamos caminhar para o fim? O aprendizado pela experiência. A voz do Pai declarando publicamente que Jesus é seu filho afugenta qualquer dúvida e fortalece a fé dos discípulos, que depois vão fortalecer a fé de outros. Pedro, Tiago e João
com certeza desceram do monte muito mais crentes do que subiram. Sim ou não? Ah, se fosse eu, com certeza. Se fosse você também. Depois de uma cena tão maravilhosa, Jesus ladeado de Moisés e Elias e o pai bradando do céu, dizendo, este é meu filho, a ele ouvir, com certeza desceríamos mais crentes dali. E foi o que aconteceu. Eles viram e ouviram a glória do Filho. Filho de Deus, que é Deus igual ao Pai. Tanto pelas palavras de Jesus quanto por suas obras, podemos concluir que ele é Deus. O testemunho dado pelos apóstolos sobre as experiências extraordinárias que tiveram junto ao Senhor reforçam que, mais que um mestre ou profeta ungido, Jesus é o próprio Filho de Deus e participa de sua mesma natureza eterna e gloriosa. Daí se poder dizer tal Pai, tal Filho. De Jesus se pode dizer isso, né? Tal Pai, tal Filho. O Pai é divino? O Filho também. O Pai é pleno de divindade? O Filho também. Professores, dou graças a Deus por concluir a aula. Hoje nos estendemos mais um pouquinho do que o normal, né? Mas foi bom, não foi? Espero que tenha sido tudo muito esclarecedor para vocês. Passo agora o bastão da Bíblia da revista para vocês. Tenho certeza que o Espírito de Deus que me ajudou aqui vai ajudar vocês essa semana a ministrar essa aula com muita graça perante os seus alunos, tá bom? Ore comigo. Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos por mais um conteúdo, agora podendo falar sobre teu Filho Jesus, que é o grande tema, Senhor, porque tu, ó Pai, o exaltaste acima de todo nome. Acima do nome de Moisés e Elias, inclusive, lá no Monte da Transfiguração. Obrigado, Pai, por nos ensinar sobre quem Jesus é e fortalecer a nossa fé em teu Filho amado. Abençoe os teus servos que de casa me acompanharam, com Bíblia, revista em mãos. Ajude-os na caminhada da fé, para que nunca se percam jamais. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Seguiremos comentando sobre Jesus como Filho de Deus. E eu, claro, aguardo você lá. Tchau. Deus abençoe. Um grande abraço.